Ela também falou ó, que a placenta dela descolou, ela teve uma hemorragia ali placentária. Dayana, foi complicado esse caso aí, viu? Foi uma doença bem grave que você teve. Fala, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui para falar do caso da Dayana. Ela me mandou mensagem aqui no Instagram e a gente vai comentar o caso dela, que tem relação quando ela estava grávida e ela foi entubada para ter o filho dela. Olha só, a gente sabe que as pacientes gestantes geralmente têm o filho pelo parto normal, né? Pode ser uma cesárea pela raquianestesia e também pode ser uma cesárea com a paciente entubada. Então, se você gosta de aprender sobre esse tipo de conteúdo, já se inscreve no nosso canal, porque eu trago aqui informações de um especialista em anestesiologia, né? No caso, a minha especialidade. Então, assim, pessoal, veja só a mensagem que ela me mandou. Em maio de 2021, estava grávida com 34 semanas de gestação e contraí Covid. Fui internada na UTI, adiantaram o parto e fui entubada. Durante o parto, deu síndrome HELP. Precisei tomar sangue e fazer hemodiálise, mas graças a Deus estou 100% recuperada e curada. Só que para mim não me explicaram o que aconteceu realmente. Será que a minha pressão subiu porque fui entubada antes de fazer a cesárea ou depois da cesárea? E ela também teve um descolamento de placenta e teve hemorragia. Foi um caso bem complicado aí, viu, Dayana? Então vamos lá, pessoal. Especificamente falando sobre o caso aqui da Dayana, e depois a gente fala sobre o raciocínio que a gente tem diante de um caso mais perigoso, de um caso mais arriscado e complicado. Pelo que eu entendi, ela teve um aumento na pressão arterial dela. Ela falou aqui, né, que a pressão arterial subiu e foi entubada antes de fazer a cesárea. E ela falou também que tem a síndrome, que teve, na verdade, né, a síndrome HELP. Síndrome HELP, como vocês podem ver, ó, é correspondente a hemólise, enzimas hepáticas elevadas e baixa contagem de plaquetas, né? O LP é low platelets. Então, meus amigos, eu acho que ela teve mais que a síndrome HELP. Talvez ela possa ter tido até uma eclâmpsia, que são as convulsões durante o parto. Foi um caso realmente bem complicado. Ela ainda contraiu o coronavírus e estava internada na UTI. Então, como é que a gente raciocina? No caso dela, pelo fato de ela ter tido a síndrome HELP, a gente vai trabalhar agora com possibilidades, certo? A síndrome HELP pode baixar as plaquetas das nossas pacientes. E isso em um determinado ponto, né, a partir de uma diminuição X das plaquetas, a gente não pode fazer a raquianestesia. Por quê? A raquianestesia envolve você fazer uma punção, né? Você fazer ali um furinho nas costas do paciente e ele precisa ter a coagulação adequada. Ele precisa, ela na verdade, né? Precisa estar com a coagulação em dia. Caso haja uma baixa nas plaquetas e essas plaquetas passam a ser disfuncionantes, elas não funcionam tão bem quanto uma pessoa normal, existe uma possibilidade de sangramento naquela região. Então, a partir de um número de plaquetas para baixo, a gente evita fazer a raquianestesia e aí está indicada a anestesia geral para fazer a cesárea. Tiagão, dá para fazer a cesárea com anestesia geral? Não era só raque? Dá para fazer sim. Não é a melhor anestesia para esse tipo de situação, porque nós queremos que a paciente esteja acordada para ver o filho dela nascer. Na anestesia RAC, você não precisa fazer intubação orotraqueal, que envolve mais riscos, né, em relação à via aérea, principalmente. E aí nós partimos para a intubação orotraqueal com anestesia geral, nesses casos que não dá para fazer anestesia RAC. Uma outra coisa que ela falou foi que a pressão dela subiu. E deixa eu ver se ela falou que se ela teve convulsão. No caso dela, ela não teve convulsões, certo? Então ela teve aí a pré-eclâmpsia, que é um aumento da pressão arterial das pacientes que ocorre por causa da placenta. Basicamente é a placenta que faz esse aumento, né? Pacientes também que
que estão com um peso elevado ou que ganham muito peso também podem ter essa repercussão. E a pré-eclâmpsia são sinais e sintomas ali que demonstra que a paciente pode chegar a ter uma eclâmpsia, que são convulsões, certo? Eclâmpsia nesse cenário aí significa convulsões. E isso se dá pela elevação da pressão arterial causada pela presença da placenta. E aí é um outro caso que nós não iremos fazer a anestesia RAC. Por quê? Se a paciente estiver convulsionando, a gente tem que atuar ali na convulsão. Então temos que fazer o tratamento da convulsão. E no momento da cesárea, isso às vezes acontece, já foi relatado com colegas meus, né? Que a paciente convulsionou na sala da anestesia ali quando estava perto de fazer a cesárea. Então ele tem que fazer a intubação orotraqueal para proteger o cérebro da paciente. Não dá para fazer a RAC primeiro porque a paciente está convulsionando e ela pode convulsionar outras vezes durante o trajeto aí do procedimento, né? Então o mais indicado e o mais seguro é fazer a intubação orotraqueal. Geralmente o que acontece é isso. Quando nós vamos fazer uma cesárea, nós temos a tendência de fazer a RAC anestesia. É digamos assim, a anestesia mais executada para as cesáreas. Só que existem situações que são imprevisíveis, existem situações que a paciente está grave, que ela tem um risco maior e nada impede que a gente faça também a anestesia geral nessas pacientes com a intubação orotraqueal. Elas estão em conjunto, certo? Os riscos são maiores porque, em primeiro lugar, as gestantes elas têm o estômago cheio. Às vezes ela está ali mais de um dia sem se alimentar, mas ainda tem algum resto ali de alimento no estômago, certo? Elas têm um esvaziamento gástrico mais lentificado. O estômago delas é mais preguiçoso, digamos assim, né? E também tem o útero ali que comprime o estômago e às vezes a pessoa fica com regurgitação, né? Com azia. Isso na intubação orotraqueal é um risco a mais, porque pode voltar essa comida aí do estômago e cair no pulmão da paciente. Mas a gente se prepara para tentar evitar ao máximo aí essa complicação. E aí é feito a cesárea, né, a cirurgia, durante a intubação orotraqueal da paciente. Ela fica lá sob anestesia geral. No final é legal que o obstetra ele faça a infiltração da incisão com anestésico local, ropivacaína, bupivacaína, para que a paciente tenha um conforto ali naquela região, porque vai doer mais do que o normal, porque ela não recebeu a raquianestesia. A raquianestesia consegue dar uma diminuída nessa dor da incisão da cesárea por até ali umas 24 horas por causa do efeito da morfina que a gente coloca na raquianestesia. No caso da anestesia geral, não dá para fazer a morfina dentro da medula porque não foi feita a RAC. Então vai ser uma cicatriz muito mais dolorosa, a paciente vai sofrer um pouco mais por causa desse incômodo. E aí entra essa questão de você fazer o anestésico local na incisão para tentar aliviar aquela dor causada pela incisão cirúrgica. Ela também falou que a placenta dela descolou, ela teve uma hemorragia ali placentária. Daiana, foi complicado esse caso aí, viu? Você foi realmente uma guerreira e, assim, foi uma doença bem grave que você teve. O descolamento placentário está associado também com essas síndromes que a gente falou, né? A síndrome HELP, a pré-eclâmpsia também, existe uma possibilidade maior de descolamento placentário. É um problema sério, porque a placenta descolando pode haver um sangramento materno e a criança também pode sofrer, porque o que alimenta a criança ali, a transição, né, entre a mãe e o filho é a placenta. É ali que há a ligação entre eles e o cordão umbilical nutre lá a criança. Então, se a placenta descolar muito, também a criança vai sofrer repercussões. Então, nós temos um risco duplo aí de vida, né, de 2 vidas. Daiana, nesse caso, a justificativa desse descolamento placentário foram todas essas patologias que você teve ao mesmo tempo, né? Principalmente a síndrome HELP e a pré-eclâmpsia que você teve com o aumento da sua pressão arterial durante a gestação. O caso que você teve foi um caso bem grave, certo? Um caso realmente perigoso que você teve risco de vida durante vários momentos aí. Tive um momento que você pegou o coronavírus, foi internada, né, no UTI. Você teve a síndrome HELP, que também é um risco para a vida da mãe. A pré-eclâmpsia também é um risco
por causa do aumento da pressão arterial, e a maior causa de mortalidade na pré-eclâmpsia é o AVC hemorrágico. Acontece quando a gente não faz o controle da pressão arterial. Descolamento placentário também. Ainda teve uma anestesia geral para fazer a cesárea. Então, Dayana, fica feliz porque você saiu bem, está cuidando da sua criança. Acredito que, graças a Deus, deu tudo certo. Foi um caso bem complicado e eu acredito que você nem soubesse tanto assim, né, do quão arriscado foi esse seu caso, viu? Fico feliz por você ter trazido aí esse relato, né? Acho que é importante trazer para as nossas gestantes, quem planeja engravidar, né? Importantíssimo que eu quero trazer uma lição desse vídeo é que você faça o pré-natal de uma forma consciente, de uma forma regular. Faça o pré-natal, faça os exames, porque 90% das mulheres não terá nenhum problema. O que aconteceu com a Dayana é uma exceção, certo, pessoal? Não é o normal. O normal é que 90% das mulheres têm uma gestação tranquila. Mas nem por isso você vai negligenciar o pré-natal. Para que serve o pré-natal? Para orientar a mãe e para saber quem são aqueles 10% das gestantes que terão problemas mais sérios, mais graves. Então é super importante que você esteja ali, mesmo que sua gestação estiver bem, né? Sua gestação está bem, sem nenhum problema. Você precisa fazer o pré-natal para caso alguma coisa comece a se alterar. O obstetra ele já flagra isso aí, ele já pega o que está acontecendo e já faz uma ação, certo? É importantíssimo que, mesmo que esteja tudo bem, você seja visto por um médico obstetra e caso aconteça alguma coisa, ele vai direcionar, né? Ele vai fazer as medidas necessárias para proteger você e a sua criança. Fechado? Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Se você achou interessante esse vídeo, se você achou interessante essa conversa que a gente teve, se inscreve no nosso canal. Se você é médico ou estudante de medicina, se inscreva porque eu trago sempre esses comentários, né, interessantes aí. E um grande abraço, seu amigo Thiago, e até o próximo vídeo. Tchau, valeu!